Meninos, hoje nós começaremos o módulo 8, Mundo Urbano, Problemas Sociais. Como nós sabemos, o Brasil é um país urbano industrial. A maioria da população vive em cidades. Isso aconteceu em função do processo de mecanização agrícola, que expulsou a população do campo para as cidades, e também do processo de industrialização, onde nós tivemos a industrialização, né, gerando empregos nas grandes cidades, principalmente, né, no eixo Rio-São Paulo. A população brasileira deslocou-se para essas áreas, para esses centros urbanos, só que as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente. Nós tivemos um crescimento desordenado dessas áreas urbanas e, com isso, os problemas urbanos aumentaram. O principal problema social brasileiro são as desigualdades sociais, né, que seria a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Nós temos uma grande parcela da população brasileira com uma pequena fatia da renda. É como se eu tivesse um bolo para ser distribuído, um bolo grande, né, para ser distribuído para um grupo de pessoas, onde eu pego uma metade do bolo e dou para um grupinho pequeno de pessoas. Esse grupinho vai ficar beneficiado. E a maior parte do bolo fica com a grande maioria da população, só que as fatias serão bem menores. Então, o bolo, a renda produzida no Brasil, ela é mal distribuída. O Brasil é um dos campeões mundiais em má distribuição de renda, em desigualdades sociais. E as áreas urbanas são, né, exemplos clássicos dessa má distribuição de riqueza. Assim, uma das maneiras de melhorar a distribuição de renda no país seria investimentos em educação, diminuição do analfabetismo, formação de mão de obra mais qualificada para o mercado de trabalho. Nas últimas décadas, houve uma queda no analfabetismo, aconteceram evoluções nas áreas de educação, na área de educação no Brasil. Mas isso não foi bastante para diminuir as desigualdades sociais. Nas áreas urbanas, principalmente as grandes cidades, nós temos um problema relacionado à moradia. Outro grave problema é a questão da maioria da população se deslocar para as áreas periféricas, onde os terrenos, os imóveis são mais baratos, porém não são atendidos com saneamento básico, né, com infraestrutura de saúde, com condições melhores de vida para toda a população. Com isso, a maioria da população que mora nas áreas periféricas fica à margem da sociedade. São pessoas excluídas, que não têm acesso aos benefícios, né, sociais, econômicos, culturais que poderia ter para todos numa grande cidade. Numa cidade como São Paulo, grande parte da população não conhece, nunca visitou cinemas, teatros, elementos da cultura de uma cidade que não atende a maioria da população. Nós temos a maioria da população à margem da sociedade, como eu disse, excluída desses bens sociais, culturais, econômicos. A questão, né, do transporte, né, uma das questões, uma das soluções para o transporte seria o uso do transporte coletivo, trens, metrôs, ônibus. Aí você retiraria muitos automóveis de circulação. Nas grandes cidades da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, o transporte coletivo ele é feito de qualidade, com qualidade. No Brasil, esse transporte coletivo ele não atende a maioria da população com qualidade. E uma das soluções seria o uso exatamente do transporte coletivo com qualidade para toda a população. Outro problema social que atinge as grandes cidades, que atinge o Brasil urbano principalmente, seria a violência, que é uma realidade, é uma consequência dos problemas, né, com a falta de investimentos em educação, em formação de mão de obra qualificada,
como a falta de áreas de lazer para a maioria da população, né? E aí nós temos as áreas periféricas, onde a maioria da população é excluída dos benefícios sociais, né? Está à margem da sociedade, e as áreas nobres, onde nós temos os condomínios de luxo, onde nós temos os bairros, né, de classe alta nas grandes cidades. Então, quanto maior a cidade, as metrópoles principalmente, mais evidentes são as desigualdades sociais. Nós temos um Brasil que cresceu nas áreas urbanas em população, mas que deixa grande parte da população à margem da sociedade, ok?